Saudações, caros alunos do nono ano do Colégio MCE. Neste vídeo nós faremos a revisão da apostila correspondente à unidade 6 do terceiro bimestre. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Boa sorte e bons estudos! A rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética dividiram o mundo em duas zonas de influência. Uma capitalista, comandada pelos Estados Unidos, e outra socialista, liderada pela União Soviética, dando origem à ordem bipolar. Em 1949, a Alemanha, assim como a cidade de Berlim, foi dividida oficialmente em duas partes, dando origem à República Federal Alemã, capitalista, e à República Democrática Alemã, socialista. Em 1961, a República Democrática Alemã, ela constrói um muro que dividiu a cidade de Berlim em duas regiões. Berlim Ocidental, capitalista, e Berlim Oriental, socialista. No início dos anos 50, surgiu nos Estados Unidos um movimento de perseguição a comunistas e simpatizantes do movimento. Esse movimento de perseguição, ele foi denominado de macartismo, que vem do nome de Joseph McCarthy, que comandava o Comitê de Atividades Anti-Americanas do Senado dos Estados Unidos. No mesmo período, a União Soviética ela tomava medidas para manter sob seu controle os países socialistas da Europa Oriental. O Plano Marshall e a difusão do estado de bem-estar social na Europa devem ser compreendidos, no contexto da Guerra Fria, como medidas para impedir o avanço do socialismo dentro da Europa Ocidental. O ano de 1968 foi caracterizado por muitas revoluções em toda a Europa Ocidental. Só que, porém, o maio de 68 na França demonstrou o descontentamento da juventude estudantil com o imperialismo estadunidense, a moral e os costumes e a burocracia das universidades. Da mesma forma, do lado do bloco socialista, a Revolução Húngara de 1956, com a adoção de um socialismo de face humana, um pouco mais brando em relação ao socialismo soviético, e a Primavera de Praga foram movimentos responsáveis pela luta e pela consolidação de um socialismo mais democrático e independente do regime burocrático soviético. É lógico que esses movimentos eles foram contidos pelas tropas da União Soviética que foram enviadas a esses países para conter essas revoluções e manter esses países na condição de satélites do bloco liderado pela União Soviética. Revoluções e guerras durante a Guerra Fria. É importante compreendermos que a Guerra Fria em si ela não foi caracterizada por um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Porém, durante a Guerra Fria ocorreram vários conflitos que indiretamente nós temos a presença dos dois blocos antagônicos. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Dentre as revoluções e guerras ocorridas durante a Guerra Fria, podemos destacar a Revolução Chinesa, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e a Revolução Cubana como exemplos da mundialização do conflito bipolar, ou seja, do conflito Estados Unidos versus União Soviética. Em 1948, com a criação do Estado de Israel, teve início uma série de guerras entre Israel e os países árabes. Desde então, os palestinos eles lutam pela criação de um Estado palestino independente e soberano. Esses conflitos, caracterizados por Israel e os árabes, nós denominamos como questão palestina. As lutas por independência e descolonização na África e na Ásia. Com base nas ideias marxistas, o pan-africanismo e a negritude representaram um projeto e uma direção aos movimentos pela independência,
tanto na Argélia, em Angola, Moçambique e outros países do continente africano. No caso da África do Sul, a criação de leis segregacionistas estabeleciam privilégios aos brancos, conhecidos como afrikaners, que eram descendentes dos boeres e dos ingleses, em detrimento da maioria negra, que fez surgir o regime do apartheid. Apartheid, palavra que em afrikaner significa separação ou segregação. A resistência ao apartheid foi conduzida pelo CNA, Congresso Nacional Africano, e pelo Congresso Pan-Africano, sempre reprimida com violência pelo regime racista do país, no caso, regime do apartheid. Como principal voz da resistência, destacou-se a presença de Nelson Mandela, que foi líder do CNA, do Congresso Nacional Africano, e ele ficou preso durante 27 anos. Então, um colaborador dessa luta contra o regime do apartheid foi o bispo da Igreja Anglicana, Desmond Tutu, que foi uma das principais vozes no combate ao apartheid por meio de protestos não violentos. Falando um pouquinho sobre a independência da Índia. O movimento pela independência da Índia teve como principal líder o advogado Mohandas Karamat Gandhi, conhecido popularmente como Mahatma Gandhi. Mahatma, né, que significa grande alma, que adotou métodos de resistência pacífica e desobediência civil para derrotar o colonialismo britânico, sendo vitorioso dentro do processo. Tanto, né, que após a independência, o território, que era conhecido, né, como a Índia Britânica, ela foi dividida em duas porções, com a criação da Índia para os hindus e o Paquistão para os muçulmanos. Regimes ditatoriais na América Latina. Retomando o contexto da Guerra Fria, na América Latina, nas décadas de 1960 e 1970, ditaduras militares se instalaram por quase todo o continente sul-americano. Os militares tomaram o poder com o pretexto de impedir a expansão do comunismo no continente. No Chile, a ditadura foi iniciada em 1973, logo depois de um golpe que pôs fim ao governo democrático do socialista Salvador Allende. A ditadura, liderada pelo general Augusto Pinochet, foi marcada por inúmeras denúncias de violação dos direitos humanos e também pelo crescimento econômico através da implantação de medidas neoliberais. O regime caiu após um plebiscito popular que exigia a redemocratização do país, ocorrida em 1990. Na Argentina, instaurou-se em 1976 uma junta militar responsável por implementar uma ditadura militar. E essa ditadura militar, ela foi caracterizada por uma política de desmantelamento dos projetos sociais através da privatização de empresas estatais e a abertura da economia nacional. Tal como nós temos no caso da ditadura chilena, dentro da ditadura argentina, nós tivemos também inúmeras denúncias de sequestros e assassinatos de opositores. Além da crise econômica e do desgaste dos militares após a derrota na Guerra das Malvinas, acabou levando os argentinos a protestar a protestar pedindo o fim do regime, que ocorreu no ano de 1983. Bem, meus amigos, e por aqui finalizamos mais uma aula de história. Eu espero você no próximo episódio. Tudo de bom e que a força esteja com você.